Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 241. O tempo fluiu como uma sombra passageira e antes que alguém percebesse, mais de um ano havia se passado desde o retorno do clã Shiba Seireitei. Durante esse longo período, Kizuki Urahara e Mayuri Kurotsushi trabalharam incansavelmente, ou mais precisamente, sob a implacável pressão e coerção de Masatsuki Aozaki. Esses dois cientistas excêntricos conseguiram desenvolver uma tecnologia inovadora, com potencial para revolucionar todo o sistema médico do Gotei 13. Não era apenas a impaciência de Masatsuki que os impulsionava, mas também a supervisão rigorosa de um Yamamoto irritado e exigente. Então, o experimento da 12ª Divisão finalmente terminou? Eles agora têm o método perfeito para restaurar a saúde de Jishir? Dentro do quartel da 1ª Divisão, Yamamoto estava sentado em silenciosa contemplação, com o olhar fixo em seu jovem discípulo, que estava radiante de confiança. Perto dali, Shunsui Kiraku espiava curiosamente, seus olhos ansiosos fixos nos dois homens parados diante de seu antigo mestre. Diferentemente de seu comportamento despreocupado habitual, uma seriedade rara enchia sua expressão, e seu foco estava inteiramente em Jishiro Kitaki. Jishir pode realmente se recuperar? Ao ouvir as palavras de Yamamoto, Shunsui não conseguiu conter a alegria estampada em seu rosto e até soltou uma risada desenfreada. Ele e Jishir se conheciam há séculos, não apenas como discípulos do mesmo mestre, mas como amigos muito próximos. Com um vínculo tão profundo, como ele poderia não se sentir feliz com a notícia de que seu amigo mais querido poderia finalmente estar curado? Capitão Kiraku, mantenha a compostura. Agora que o assunto foi resolvido, retorne à sua divisão imediatamente e pare de se envergonhar aqui. Yamamoto lançou um olhar de soslaio para seu discípulo mais problemático, sua mão tremendo levemente enquanto ele levantava sua xícara de chá e tomava um gole lento. Embora parecesse calmo, a verdade era que suas emoções não eram menos turbulentas que as de Shunsui. Mas como mestre, ele tinha uma imagem a zelar e por isso, manteve seu comportamento rígido de sempre. É claro que seus 3 discípulos observadores perceberam isso e seus corações se aqueceram com a visão. Isso não tem muita importância agora, velho Yamamoto. Shunsui já havia abandonado todas as outras preocupações. Entrando rapidamente na sala, olhou diretamente para Masatsuki com a voz carregada de urgência. Masatsuki, você tem certeza absoluta de que Mayuri desenvolveu um tratamento que pode curar Jishir? É confiável? Sua pergunta refletia a dúvida e a preocupação profundamente enraizadas em seu coração, sua completa falta de confiança em Mayuri Kurotsushi. Afinal, Mayuri veio do infame ninho de larvas. Confiar em alguém como ele não era tarefa fácil. Entretanto, Shunsui ainda tinha fé em seu discípulo mais novo. E então, ele procurou desesperadamente uma resposta firme e reconfortante de Masatsuki. Ao lado dele, o rosto pálido e doentio de Jishir assumiu um leve rubor. Seu olhar estava cheio de esperança e antecipação nervosa enquanto ele olhava para Masatsuki, como se estivesse depositando toda a sua fé na próxima resposta. Masatsuki tomou um gole lento de chá antes de pousar a xícara e responder com certeza inabalável. O capitão Kizuki e eu podemos garantir. Esta tecnologia é absolutamente eficaz. Ela vai curar Jishir-senpai. Kizuki conduziu pessoalmente testes rigorosos. Não há dúvida, funciona. Quando ele terminou de falar, um pensamento disperso passou pela mente de Masatsuki. O chá de hoje está surpreendentemente bom. Parece que as habilidades do velho Yamamoto na preparação de chá melhoraram bastante. Nesse caso, não há tempo a perder. O cajado de Yamamoto atingiu o chão com um baque forte, o som nítido ecoando pela sala. Fechando os olhos, ele respirou fundo antes de falar, sem mais atrasos. Masatsuki, leve Jishir para a 12ª Divisão imediatamente. Sua voz era firme, carregando o peso de uma autoridade absoluta. Espero ouvir boas notícias em breve. Abrindo os olhos, ele fixou seu olhar penetrante em Masatsuki e Jishir, sua expressão não deixando espaço para discussão. Na próxima vez que nos encontrarmos, quero ver um discípulo totalmente recuperado diante de mim. Desta vez, seu tom continha algo mais do que uma ordem. Continha o calor da genuína preocupação e expectativa de um professor. Ao ouvir as palavras de Yamamoto, Jishiro Kitaki imediatamente se ajoelhou no chão e respeitosamente curvou a cabeça. Fique tranquilo, mestre. Na próxima vez que nos encontrarmos, estarei diante de você com perfeita saúde. Shunsui Kiraku, no entanto, ficou em silêncio. Murmurou para si mesmo. E eu? Velho, você esqueceu que eu existo? Assim que ele abriu a boca para falar, Yamamoto o interrompeu. Você vai ficar aqui, não é? Se não quiser ir embora, então espere aqui comigo para ter notícias. Yamamoto tomou um gole tranquilo de chá, lançando um olhar casual para Shunsui antes de tomar outro gole. Observando as duas figuras desaparecerem gradualmente na distância, Shunsui soltou um longo e impotente suspiro. Velho, isso é realmente necessário em um momento como esse? Você não vê o quanto Jishir se importa com o nosso pequeno Júnior? Não havia necessidade de todos esses planos extras. Quando ele estava prestes a dar um passo, uma voz de comando soou do outro lado da sala. Sente-se. Tudo bem. Não precisa se preocupar tanto, velho. É só uma questão trivial. Shunsui sentou-se prontamente, segurando sua xícara de chá com força. Suas próximas palavras fizeram a expressão de Yamamoto suavizar um pouco. Tenho plena confiança no nosso Júnior. Deixe que ele cuide disso, eu espero aqui. Após um longo silêncio, Yamamoto soltou um suspiro e falou em tom uniforme. Shunsui, sempre considerei você meu discípulo mais inteligente, mas você insiste em agir com preguiça. Eu sempre me pergunto, se você não fosse tão preguiçoso? Velho, se você continuar falando assim, vai me magoar, murmurou Shunsui, com o canto do olho tremendo. Você sabe que eu não quero ser capitão comandante. Vou até ficar para trás, como você queria. E mesmo assim, você ainda sente a necessidade de me provocar? Não é um pouco demais? Yamamoto balançou a cabeça, impotente.
Não era raiva, era decepção. Se Shunsui Kiraku tivesse a motivação para isso, mesmo que sua força não fosse das maiores, ele ainda seria a melhor escolha para capitão-comandante aos olhos de Yamamoto. Shunsui pode parecer despreocupado, mas, no fundo, ele compartilhava a mesma ideologia conservadora. Talvez, mais precisamente, ele era um reformista conservador. Quanto ao modo de pensar de Masatsuki Aozaki, houve momentos em que nem Yamamoto conseguiu entendê-lo. Talvez essa seja apenas a diferença entre gerações. Capítulo 242. 12ª Divisão. A caminho do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, Jishiro Kitaki estava cheio de expectativa e nervosismo. Finalmente, ele chegou à porta do laboratório particular do vice-diretor Mayuri Kurotsushi. Graças ao aviso prévio de Masatsuki Aozaki, Mayuri o esperava há algum tempo. Até Kizuki Urahara fizera uma viagem especial para informá-lo pessoalmente sobre o experimento. Só saindo depois de se certificar de que tudo havia sido explicado detalhadamente. Ouvindo a explicação profissional e meticulosa de Urahara, o Kitaki gradualmente sentiu seu desconforto inicial se acalmar. Afinal, Kizuki Urahara era um gênio reconhecido por Kiryu Ikifune, e suas palavras naturalmente tinham mais peso do que as de Mayuri Kurotsushi, uma ex-prisioneira que se tornou vice-diretora. Naquele momento, o Kitaki estava cheio de confiança no experimento. Ele acreditava firmemente que se o realizasse, seu corpo, há muito atormentado pela doença, poderia finalmente retornar ao estado normal. Com esse pensamento ele não hesitou. Tirando as roupas, deitou-se resolutamente na mesa experimental, com o olhar fixo em Masatsuki Aozaki e Mayuri Kurotsushi. Masatsuki, diretora Mayuri, vou deixar tudo com vocês. Ao se dirigir a Mayuri, o Kitaki demonstrou um sutil senso de tato ao omitir deliberadamente a palavra deputado. No entanto, esse gesto não agradou Mayuri. Ele apenas zombou, completamente indiferente a tal bajulação. Acenando com a mão em sinal de desdém, ele pegou uma seringa. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto enquanto ele soltava uma risada baixa e assustadora. Capitão Kitaki, estou prestes a administrar a anestesia. Por favor, relaxe e não resista. Esta seringa é feita sob medida, mas mesmo assim, ela não consegue romper uma defesa Reiatsu de nível capitão. Prefiro não desperdiçar um equipamento experimental tão valioso. Ao ouvir isso, o Kitaki soltou uma pequena tosse e suspirou exasperado. Tá bom, entendi. É só anestesia. Dá para pelo menos parar com esse sorriso assustador? É muito perturbador. Mayuri, no entanto, não respondeu. Em vez disso, virou-se silenciosamente e guardou a seringa de volta no lugar de onde viera. Então, abrindo uma gaveta, pegou uma seringa ainda maior. Este foi particularmente impressionante. Apenas um leve empurrão no êmbolo fez um líquido roxo fraco sair chiando da ponta da agulha. Jishiro Kitaki encarou com os olhos arregalados a agulha enorme, quase do tamanho da palma da sua mão, e engoliu em seco. Sua voz tremeu levemente quando perguntou. Isso não está certo, não é? Diretora Mayuri, você não está tentando se vingar de mim, está? Por que eu faria isso? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mayuri Kurotsushi se virou para encará-lo, com o mesmo sorriso perturbador e doentio aparecendo em seu rosto. Bem então, Capitão Kitaki, vamos começar. Não precisa ter medo, serei muito gentil. Embora seu tom fosse suave, havia algo nele que me arrepiava. Antes que o Kitaki pudesse responder, Mayuri repentinamente enfiou a agulha profundamente em seu traseiro. A expressão de Kitaki se distorceu instantaneamente, sua boca se abriu silenciosamente, seus olhos se fecharam com força e seu corpo tremeu antes de ficar mole. Em poucos instantes ele desabou na mesa experimental, inconsciente. Senpai, por que você teve que provocá-lo? Masatsuki Aozaki balançou a cabeça com um suspiro desamparado. Mayuri estava claramente aproveitando a oportunidade para resolver uma briga. Só de olhar para o tamanho daquela agulha já era doloroso o suficiente. Ser picado por ela deve ter sido ainda pior. Ainda assim, para o Kitaki, o maior tormento provavelmente foi psicológico e não físico. Esse tipo de pressão não tinha nada a ver com força. Mesmo os indivíduos mais poderosos não seriam capazes de suprimir seu desconforto em tal situação. Bem então, Capitão Masatsuki pode prosseguir como achar melhor. Assim que terminar, o tratamento começará oficialmente. Eu vou embora. Mayuri falou com total indiferença, sem demonstrar nenhum sinal de remorso por suas ações. Não precisa, você pode ficar. Masatsuki olhou para ele, o canto dos lábios se curvando em um sorriso fraco, quase imperceptível. Caso algo inesperado aconteça, talvez eu precise da ajuda do diretor Mayuri. Mayuri estreitou os olhos, sentindo um tom de zombaria nas palavras de Masatsuki. Eu não sabia que o capitão Masatsuki confiava tanto em mim, ele disse rigidamente. Eu só confio em mim mesmo. O sorriso confiante de Masatsuki permaneceu inalterado enquanto uma poderosa Reiatsu irrompia de seu corpo. Mayuri sentiu a respiração falhar, uma pressão imensa o pressionava. Masatsuki levantou a mão direita e em um instante, 5 esferas de Reiatsu condensada se formaram na ponta dos seus dedos. As esferas brilhavam como chamas transparentes, irradiando uma quantidade surpreendente de energia. Fixando o olhar no peito de Kitaki, onde deveriam estar seus pulmões, Masatsuki não hesitou. Ele estendeu o braço para frente, enfiando a mão bem fundo. Mayuri observou em choque enquanto algo escuro e disforme começou a emergir de dentro do corpo de Kitaki. Era uma escuridão tão pura que parecia engolir toda a luz ao redor, mas também carregava uma inegável sensação de majestade, uma escuridão misteriosa e sagrada que exalava uma aura de poder insondável. Naquele momento, tudo ao redor deles pareceu perder a cor. Luz, ar, até mesmo a poeira no quarto, nada deixou rastro naquela escuridão. Ele se contorcia silenciosamente como um buraco negro na vastidão do espaço, atraindo toda a atenção para si. Então, uma Reiatsu avassaladora e completamente estranha explodiu do corpo de Kitaki. Esse não era um poder que qualquer humano poderia possuir. Era algo muito além disso. Ela surgiu incontrolavelmente, como se quisesse engolir tudo que existe.
Os olhos de Mayuri se arregalaram em descrença. Nunca em seus cálculos mais loucos ele imaginou que Jishiro Kitaki, de todas as pessoas, estava abrigando uma força tão aterrorizante dentro dele. O que estava acontecendo? Como esse homem frágil e doente poderia exercer um poder tão devastador? Conforme a Heiatsu continuava a aumentar, manchas pretas começaram a se espalhar pela pele de Ukitake. Elas se retorciam e se entrelaçavam, formando um denso padrão semelhante a uma teia que cobria todo o seu corpo, uma visão que lhe causava arrepios na espinha. Ainda mais perturbador era a forma como essas marcas pareciam vivas. Eles se contorciam e convulsionavam como se algo escondido nas profundezas de Ukitake estivesse se mexendo, despertando. Todo o seu corpo foi engolido por uma Heiatsu abissal, negra como tinta, tão espessa que parecia quase sólida, como uma armadura de pura escuridão agarrada à sua pele. O que é isso? Mayuri se inclinou para frente, com as mãos pressionando a mesa enquanto olhava fixamente para Ukitake, incapaz de suprimir os tremores que percorriam seu corpo. Seus olhos brilhavam de uma excitação enlouquecida. Ele só tinha um pensamento agora. Ele precisava estudar Jishiro Kitake, de cabo a rabo. Capítulo 243. Mas Atsuki Aozaki não prestou atenção em Mayuri Kurotsushi. Seu olhar permaneceu fixo em Jishiro Kitake, onde um olho escuro e singular estava gradualmente tomando forma. Não posso deixar você continuar causando problemas. Jurei para aquele velho que o curaria. Se eu estragar tudo e ele morrer, o velho provavelmente vai fazer birra, chorar e ameaçar se enforcar, e eu realmente não quero lidar com isso. Mas Atsuki apertou ainda mais o braço direito do Rei das Almas. A textura sólida sob seus dedos confirmou que ele havia agarrado a coisa certa. Peguei você. Agora saia daí. Um sorriso irônico surgiu no canto dos seus lábios enquanto seu braço subitamente ficou tenso, exercendo força. O violento choque do Heiatsu enviou ondas de choque pelo ar, criando uma turbulência semelhante a uma tempestade, como se uma explosão pudesse acontecer a qualquer segundo. Normalmente Mayuri ficaria fora de si ao ver tamanha destruição, mas naquele momento, ele não se importava nem um pouco. Seus olhos permaneceram fixos no braço de Masatsuki. Sob seu olhar, a mão de Masatsuki se retraiu lentamente, os músculos tensos enquanto ele arrancava algo do corpo de Ukitake à força. Ele conseguiu. A grotesca massa negra havia sido arrancada. Mayuri olhou fixamente para a entidade em forma de braço, parecida com tinta, com sua curiosidade crescendo incontrolavelmente. No entanto, a pressão da Heiatsu avassaladora de Masatsuki o fez estremecer, imediatamente reprimindo qualquer impulso de agir precipitadamente. Em vez disso, ele apenas observou, engolindo em seco enquanto sua garganta balançava involuntariamente. Masatsuki agora havia removido completamente o braço direito do Rei das Almas. Só então Mayuri conseguiu ver a criatura por inteiro. Era extremamente feio, indescritivelmente feio, e a aura sufocante que emitia era suficiente para causar arrepios na espinha. Até mesmo ficar em sua presença parecia um peso insuportável pressionando. Seu corpo era totalmente preto, uma escuridão como tinta que se contorcia e se retorcia constantemente, lembrando um braço, mas se movendo de forma não natural. No centro da palma da mão, um olho enorme se abriu lentamente, encarando sem piscar os dois à sua frente. Mais precisamente, estava olhando para Masatsuki. Mesmo com apenas um olhar, Mayuri sentiu uma pressão esmagadora apoderar-se dele, congelando sua consciência por um instante. Que coisa assustadora! Uma Heiatsu interminável e sufocantemente espessa jorrava, escura como tinta, espalhando-se como uma maré incontrolável. Ela surgiu do braço grotesco, avançando lentamente em direção ao corpo de Masatsuki. Foi tentar reivindicar um novo anfitrião? As pupilas de Mayuri se encolheram ao perceber. Masatsuki Aozaki, cuidado. Ele está tentando te parasitar. Ele não podia de forma alguma permitir que os dois discípulos do capitão comandante morressem em seu laboratório. Se isso acontecesse, tanto ele quanto sua pesquisa estariam condenados. No entanto, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, sua boca se abriu em choque, seu corpo inteiro ficou rígido. Assim que a massa de Heiatsu negro estava prestes a se agarrar a Masatsuki, um escudo radiante verde esmeralda, tão claro quanto vidro, materializou-se de repente à sua frente. Ele interceptou a escuridão que se aproximava com força inabalável. 1 milhão de escudos. O Heiatsu crescente atingiu a barreira com uma força tremenda, mas era como se ondas do oceano quebrassem contra um penhasco imóvel, sem causar nenhum dano a Masatsuki. Por um breve momento, Masatsuki e o braço direito do Rei das Almas se encararam. Então, sem aviso, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo ar. O Milon escudo foi destruído. Num piscar de olhos, o Heiatsu rodopiante se transformou em uma monstruosa onda negra, engolfando Masatsuki completamente. Mayuri abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aquele escudo parecia inquebrável, então por que ele se quebrou tão repentinamente? No segundo seguinte, a Heiatsu crescente recuou como uma maré, revelando a figura de Masatsuki Aozaki. Suas roupas estavam em farrapos. Entretanto, para surpresa de todos, eles se consertaram instantaneamente, como se nunca tivessem sofrido danos. Ao ver isso, Mayuri Kurotsushi soltou um suspiro de alívio. Isso indicava que Masatsuki Aozaki ainda estava em relativamente boas condições. Ele sabia que as roupas que Masatsuki Aozaki usava eram um presente de Senjumaru Shutara, possuindo a capacidade milagrosa de se auto-reparar usando o Heiatsu. Agora que Masatsuki ainda tinha a presença de espírito para canalizar Heiatsu para consertar suas roupas, isso significava que ele não corria nenhum perigo imediato. O que realmente chamou a atenção de Mayuri, no entanto, foi a aparência atual de Masatsuki Aozaki. O homem, cuja pele antes era tão pálida que até as mulheres a invejariam, agora tinha a mão direita completamente preta. Parecia que ele estava usando uma manopla escura, envolvendo todo o seu braço, formando um forte contraste com sua pele normal, estranhamente chocante.
Enquanto isso, no laboratório, os dispositivos complexos conectados a Jishiro Kitaki de repente acenderam luzes vermelhas de advertência, acompanhadas pelo som agudo dos alarmes. No momento em que perdeu o braço direito do Rei das Almas, o corpo de Ukitaki começou a se deteriorar rapidamente. Durante anos, ele confiou no poder do braço direito do Rei das Almas para manter seu corpo funcionando. Agora, com essa força vital subitamente perdida, sua condição se tornou crítica. O braço direito do Rei das Almas havia substituído os pulmões danificados de Ukitaki, servindo como a chave para sua sobrevivência. Sem ele, seu corpo estava agora no caminho irreversível da morte. Está em suas mãos agora. Espero ver um senpai saudável quando eu voltar. Mayuri Kurotsushi, perturbada, respondeu. Não precisa me dizer. Eu vou salvá-lo. Se Jishiro Kitaki morresse, Mayuri não tinha ideia das consequências severas que ele enfrentaria. Ele tinha acabado de escapar do ninho de larvas, e sua pesquisa recém-iniciada ainda estava em estágios iniciais? Ele não podia se dar ao luxo de deixá-la sair dos trilhos agora. Naquele momento, ele estava ainda mais desesperado que Masatsuki Aozaki para que o Kitaki sobrevivesse. Percebendo a expressão tensa de Mayuri, Masatsuki assentiu satisfeito. No passado, a condição de Ukitaki teria sido considerada incurável. Mas após anos de extensa pesquisa por Kizuki Urahara e Mayuri Kurotsushi, tratá-la não era mais uma tarefa impossível. O verdadeiro obstáculo para a recuperação de Ukitaki sempre foi o braço direito do Rei das Almas. Como ele havia substituído seus pulmões, os métodos convencionais de cura haviam sido ineficazes. Para curá-lo, eles tiveram que remover o braço direito do Rei das Almas de seu corpo. Agora que Masatsuki havia cuidado disso, o resto seria muito mais simples. Ele levantou a mão direita, olhando para o olho negro como breu em sua palma, e um sorriso surgiu em seu rosto. Depois de tudo que ele fez, não era exatamente para isso que ele estava trabalhando? Com um único pensamento, sua figura cintilou e desapareceu. Capítulo 244. Colinas Kyoku, campo de treinamento subterrâneo. Nas profundezas da floresta rochosa, uma presença assustadora se erguia. Heiatsu jorrava sem parar, como se não houvesse limites, surgindo como uma maré imparável. Um poder avassalador fluía para seu corpo vasto e incessante. Por muito tempo, Masatsuki Aozaki vinha testando os limites de um Shinigami. Mas agora, o lento crescimento de sua Heiatsu havia repentinamente quebrado algum tipo de barreira, acelerando a uma velocidade impressionante. Ainda está subindo. Ele flexionou as mãos com uma expressão calma, mas ainda assim conseguia sentir um leve tremor percorrendo seu corpo. Uma transformação invisível aos olhos desenrolava-se silenciosamente dentro do Gyoku, remodelando sutilmente. Sua alma parecia estar despertando, e até mesmo a essência de sua existência passava por uma profunda transformação. Abaixando o olhar, Masatsuki Aozaki olhou para o peito. Ali misteriosas linhas azul-violeta, parecidas com veias, brilhavam fracamente antes de começarem a se espalhar, ramificando-se lentamente por todo o seu corpo. Ao mesmo tempo, cada aspecto do seu ser, Heiatsu, corpo espiritual e muito mais, estava passando por uma onda sem precedentes. Não havia dúvidas. O Gyoku havia absorvido com sucesso o braço direito do Rei das Almas. Um poder capaz de destruir tudo com apenas um pensamento. Não é de se admirar que Aizen tenha abandonado o engano da hipnose completa, depois de evoluir para esse estágio. Esse tipo de força. É fácil confundi-la com verdadeira invencibilidade. Masatsuki Aozaki murmurou para si mesmo, balançando casualmente a lâmina em sua mão. Num instante, uma tremenda pressão de espada irrompeu. O chão abaixo se abriu como se uma mão gigante invisível o tivesse dilacerado, deixando para trás uma fissura enorme. Enquanto ele falava, seu corpo passou por outra transformação. Uma Heiatsu branca e leitosa irrompeu de dentro dele, explodindo como um vulcão e o engolfando completamente. Num piscar de olhos, Masatsuki Aozaki foi envolto em uma camada de energia espiritual branca e leitosa, selando-o completamente. Apenas seus olhos brilhantes permaneceram visíveis, lembrando um inseto se encapsulando em processo de evolução. Então, algo inesperado aconteceu. Sem hesitar, Masatsuki Aozaki levantou a mão que empunhava a espada e bateu o cabo da lâmina com força contra a própria cabeça. Estrondo surdo ecoou pelo ar. A armadura espiritual branca leitosa, antes imaculada, foi imediatamente coberta por finas rachaduras, que se espalharam como uma teia de aranha por todo o seu corpo. Em segundos, a armadura se estilhaçou completamente, desintegrando-se em inúmeras partículas minúsculas que se espalharam pelo vento e desapareceram sem deixar vestígios. Noções preconcebidas tomaram conta de mim, fazendo-me subconscientemente questionar: eu conseguiria evoluir como Aizen? Felizmente, descobri a anomalia a tempo. Caso contrário, eu poderia ter desenvolvido características sobre-humanas. Masatsuki Aozaki encontrou um espelho em algum lugar e examinou seu reflexo. Ao ver que ele permanecia inalterado, não pôde deixar de se sentir aliviado. Após cuidadosa observação e contemplação, ele chegou a uma conclusão, ao contrário de Aizen. Ele não parecia precisar de um processo de transformação tão bizarro e assustador. Não só isso, mas suas habilidades já ultrapassavam em muitos limites de um Shinigami. Após confirmar o estado atual de seu corpo e garantir que sua aparência permanecesse inalterada, Masatsuki exalou profundamente de alívio. Os padrões azul-púrpura semelhantes a veias que antes se espalhavam por seu corpo desapareceram gradualmente, recuando para o Gyoku. No entanto, no centro do peito, um padrão tênue, quase imperceptível, permanecia, ainda conectado ao Gyoku, como um coração batendo. Masatsuki podia sentir uma imensa e ilimitada Heiatsu surgindo através dele, suas habilidades fundamentais crescendo a uma taxa explosiva. Agora ele tinha certeza, sua existência transcendia completamente a de um Shinigami. Enquanto silenciosamente se familiarizava com sua nova forma, Masatsuki concentrou sua mente, desejando que o Gyoku submergisse dentro dele e se escondesse.
Naquele momento, uma luz negra e profunda brilhou através de seus olhos. Então, diante dele, uma barreira completamente transparente se materializou. Super Barreira Heiatsu. Essa foi uma das habilidades que ele adquiriu através de sua evolução. Quando ele o ativava, seus olhos emitiam aquele brilho negro assustador, e uma parede Heiatsu perfeitamente transparente se formava ao redor dele. Qualquer coisa que colidisse com essa barreira seria instantaneamente pulverizada. Na linha do tempo original, Aizen usou essa mesma habilidade para esmagar a entidade Heiatsu de alta densidade, Kotsu, dentro do Dangai. Entretanto, diferente de Aizen, cujos olhos brilhavam em branco ao serem ativados, a habilidade de Masatsuki se manifestou de uma maneira muito mais sutil. Afinal, aqueles olhos profundos e negros como obsidiana sempre despertaram admiração. Ele só poderia atribuir essa diferença à influência do braço direito do Rei das Almas. No entanto, a evolução provocada pela absorção do braço direito do Rei das Almas estava longe de terminar. Ele inclinou a cabeça levemente, a luz negra em seus olhos piscando enquanto seu olhar se fixava em um canto do campo de treinamento. Uma brisa passou sussurrando. Uma pequena pedra desalojada da íngreme face rochosa caiu e atingiu o chão com um som agudo. Mas Atsuki permaneceu imperturbável, como se tivesse previsto tudo. E não foi porque ele usou a habilidade de Yuami. Uma breve visão do futuro. Outra habilidade concedida pelo braço direito do Rei das Almas. E no entanto, esta foi apenas uma entre muitas. O braço direito do Rei das Almas governava o poder da quietude. Isso permitiu que Masatsuki permanecesse em um estado fixo indefinidamente imutável, intocado pelo tempo. Em outras palavras, neste exato momento, sua existência quase poderia ser descrita como eterna. Sentindo o imenso poder percorrendo-o, um sorriso fraco, quase imperceptível, apareceu em seus olhos. Uma onda de euforia o invadiu. Por um momento ele até sentiu um impulso de imitar um imortal lendário e gritar para os céus. Quem pode me matar? Quem ousa me matar? Mas então, percebendo que a arrogância poderia facilmente levar a uma queda prematura, ele sabiamente descartou o pensamento. Velocidade, potência, defesa, Heiatsu. Cada aspecto de mim ascendeu a um nível totalmente novo. Comparado a antes, minha força cresceu muito além de meros incrementos. Testando seus movimentos, Masatsuki cerrou o punho em satisfação. Ele podia sentir claramente, seu corpo espiritual, sua Heiatsu. Tudo havia evoluído aos trancos e barrancos. Mais importante ainda, ele havia quebrado seus antigos limites. A julgar pelo processo de evolução de Aizen, Masatsuki estimou que ele estava agora no estágio da terceira fusão. A próxima fase seria um período de rápido crescimento. Seu poder continuaria aumentando até atingir um ponto de saturação, momento em que ele entraria suavemente no estágio da quarta fusão. Já está na hora de eu voltar. Se o senpai acordar e perceber que estou desaparecido, ele pode acabar encurralado por aquela lunática Mayuri Kurotsushi, tremendo de medo. Capítulo 245. Masatsuki Aozaki retornou ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, cerca de uma hora depois. Jishiro Kitaki, com a pele pálida, recuperou lentamente a consciência, embora sua mente ainda parecesse um tanto nebulosa. Capitão Kitaki, como você se sente? Mayuri Kurotsushi, jogando uma pilha de órgãos no incinerador, caminhou até o Kitaki com um sorriso torto. Bem, conta se minha bunda ainda doer um pouco? O Kitaki, ainda um pouco atordoado, instintivamente estendeu a mão para tocar o ponto dolorido. Sim, claro que conta. O sorriso de Mayuri se alargou. Isso é completamente normal. Quando te dei a injeção mais cedo, posso ter pressionado um pouco forte demais e, bem, a agulha quebrou por dentro. O que? Até mesmo o capitão da 13ª Divisão, experiente em batalha, ficou chocado e sua mente imediatamente recuperou a clareza. Vingança. Isso definitivamente foi vingança. Inúmeras contramedidas passaram pela sua mente em um instante. E brincadeira, capitão Kitaki. Mayuri deu de ombros. Seu corpo está em perfeitas condições, sem um único arranhão. Quanto à dor, provavelmente é apenas psicológica. Mas o mais importante, o que você acha da minha nova invenção? É claro que ainda precisa de mais testes e refinamentos, mas acredito que tem um potencial enorme. Talvez o Gotei 13 devesse considerar financiá-lo. O que você acha, capitão Kitaki? Os olhos de Mayuri brilhavam de excitação enquanto ele falava, completamente imerso em seu próprio entusiasmo. O Kitaki ouviu o discurso incansável de Mayuri e não conseguiu evitar suspirar internamente. Esse cara sempre foi assim, completamente obcecado pelas próprias invenções e totalmente confiante no valor delas. E isso? Era claramente uma tentativa de arrancar algum financiamento do Gotei 13. Dito isso, o Kitaki teve que admitir que Mayuri era realmente um cientista genial. Suas invenções frequentemente traziam grandes avanços para a sociedade das almas. Bem, é uma ideia interessante. O Kitaki respondeu vagamente, fazendo o melhor que pôde para ignorar a dor persistente. Eu sabia que você concordaria, capitão Kitaki. Mayuri sorriu triunfantemente. Então, pelo bem das inúmeras vidas jovens no Gotei 13, quanto você está disposto a investir na minha pesquisa? Você provavelmente deveria perguntar ao mestre sobre isso. O Kitaki hesitou. Vocês dois parecem estar se divertindo. Mas Atsuki Aozaki se inclinou para o lado, olhando para a dupla com uma expressão desamparada. Senpai, como você está se sentindo agora? Ao ouvir a voz, o Kitaki virou a cabeça. Ao ver seu filho, não pôde deixar de sorrir. Ele se levantou lentamente, balançando a cabeça levemente enquanto a tontura se instalava, e falou em voz baixa. Comparado a antes, meu corpo está muito mais leve. No passado, até mesmo respirar trazia uma dor sem fim, mas agora, só sinto uma sensação de alívio. A dor surda que eu sempre senti desapareceu. Nem sinto mais vontade de tossir sangue. Enquanto falava, o Kitaki cerrou o punho suavemente, testando as mudanças em seu corpo. Ainda não tenho muita força, mas pelo menos consigo controlar minha Heiatsu. Ele moveu o braço levemente.
Seu rosto já pálido parecia ainda mais pálido, com a palavra fraco praticamente escrita nele. Mas Atsuki entregou-lhe o Shihaku e o Auri preparados, observando-o enquanto se vestia. Só então se sentiu um pouco aliviado. Naquele momento, o Kitaki estava realmente feliz. Essa leveza, algo que ele nunca havia experimentado antes, o encheu de esperança para o futuro. Você definitivamente vai se sentir fraco. Mayuri Kurotsuchi explicou seriamente. Afinal, quando aquela coisa saiu do seu corpo, você perdeu um pulmão. E isso não é tudo. Seus outros órgãos já haviam sofrido danos graves há muito tempo e só estavam funcionando porque aquela coisa estava mantendo você vivo. Então, quando ele foi embora, pensei que poderia muito bem substituir todos os seus órgãos internos de uma vez. Entendo, então aquela pilha de órgãos agora há pouco, eram meus originais? Jishiro Kitaki ficou atordoado. O que, Capitão Kitaki, você estava querendo guardá-los como lembrança? Se eu soubesse, não os teria destruído. Mayuri coçou o queixo, fingindo uma expressão de arrependimento. Percebendo os olhares cada vez mais estranhos dos dois à sua frente, o Kitaki rapidamente acenou com as mãos. Não me entenda mal. Só fiquei surpreso. Você pode fazer o que quiser com eles. Vendo isso, Masatsuki Aozaki e Mayuri assentiram com sorrisos divertidos. O Kitaki olhou para eles com os olhos marejados aos poucos. Sua voz tremeu levemente enquanto ele se curvava profundamente. Masatsuki, vice-diretora Mayuri Kurotsuchi, eu realmente não tenho palavras para agradecer. O Kitaki era doente desde a infância e chegou a ficar perto da morte em mais de uma ocasião. Ele sempre desejou um corpo saudável. Esse desejo só se intensificou depois que ele se tornou discípulo do mestre Yamamoto e assumiu o cargo de capitão da 13ª Divisão. Ele queria assumir suas responsabilidades como capitão, não ficar de cama, deixando todo o trabalho para seus subordinados. Mas Atsuki acenou com a mão e riu. Senpai, não precisa ser tão formal conosco. Se algo der errado com seu corpo de novo, vá direto para Mayuri. A boca de Mayuri se contraiu. Ele resmungou internamente. Que generoso da sua parte. Apesar de suas reclamações silenciosas, ele suspirou e assentiu relutantemente. Por falar nisso, o Kitaki de repente bateu palmas e puxou Masatsuki para o lado, baixando a voz. Para onde foi aquele ser? Aquele ser. Masatsuki parecia genuinamente confuso, como se não tivesse ideia do que o Kitaki estava se referindo. Vendo isso, o Kitaki rapidamente esclareceu. Quero dizer, o grande deus de um olho, Mimihaji. Ah, você quer dizer aquela coisa gigante em forma de globo ocular em mão? Masatsuki balançou a cabeça e respondeu calmamente. Desapareceu depois de deixar seu corpo. Ele não estava mentindo. O braço direito do Rei das Almas de fato desapareceu depois de se separar de Ukitaki. Completamente. Sem deixar vestígios. Como se nunca tivesse existido neste mundo para começar. O Kitaki ficou em silêncio por um momento, depois assentiu em compreensão. Afinal, aquele era o braço direito do Rei das Almas, uma força além da compreensão mortal. Se quisesse ir embora, nada poderia impedi-lo. Ele nunca poderia imaginar que o braço reverenciado já havia sido devorado pelo jovem aparentemente inofensivo parado diante dele, absorvido como combustível para sua própria evolução. Já que está tudo bem agora, descanse um pouco. Assim que estiver pronto, iremos para a 1ª divisão. O velho e Shunsui Senpai provavelmente estão ficando impacientes. Mas Atsuki sorriu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. 1ª Divisão, o gabinete do Capitão Comandante. Geizai Shigekuni Yamamoto sentou-se em frente a Jishiro Kitaki, seu olhar profundo e penetrante parecendo examiná-lo até o âmago. Com uma voz calma, ele perguntou lentamente. Então, Jishiro, você está dizendo que se recuperou totalmente? O Kitaki encontrou o olhar de Yamamoto sem hesitar, assentindo firmemente enquanto respondia. Mestre, a vice-diretora Mayuri Kurotsuchi já realizou um exame completo. Não há problemas com meu corpo. Yamamoto assentiu levemente reconhecendo a resposta, embora a dúvida em seus olhos não tivesse desaparecido completamente. Naquele momento, Shunsui Kiraku, parado ao lado, o interrompeu. Jishiro, você tem certeza absoluta de que está bem? Que tal deixar sua querida senpai verificar novamente? Enquanto falava, ele estendeu a mão como se fosse cutucar o Kitaki, aparentemente tentando confirmar para si mesmo que seu amigo estava realmente com boa saúde. Vendo isso, o Kitaki rapidamente estendeu a mão para detê-lo, seu tom exasperado. Shunsui, para com isso. Estamos em público. O que você pensa que está fazendo? Um toque de constrangimento passou por seu rosto. Afinal, aquele era o escritório do capitão comandante, e tal comportamento dificilmente seria apropriado. Yamamoto olhou para seus dois discípulos, um agindo como uma criança travessa, o outro tentando desesperadamente controlá-lo, e soltou um suspiro silencioso. Era como se ele estivesse pensando. Como nunca percebi que tipo de pessoas esses dois realmente são. Jishiro, como você está se sentindo? Comparada às palhaçadas de Shunsui, a pergunta de Yamamoto era composta e contida, mas não havia como confundir a preocupação genuína em sua voz. Ao ouvir a pergunta de seu mestre, os dois deixaram momentaneamente de lado a brincadeira. O Kitaki sentiu um calor se espalhar em seu peito. Respirando fundo, ele respondeu seriamente. Mestre, me sinto ótimo. Sem nenhum desconforto, apenas um pouco fraco por causa do tratamento. De acordo com a vice-diretora Mayuri Kurotsuchi, devo me recuperar ao estado normal após cerca de meio mês de descanso adequado. Enquanto falava, o olhar de Ukitaki se voltou para Masatsuki Aozaki, que calmamente tomava chá ao lado de Yamamoto. Se não fosse por esse seu filho mais novo, ele nunca teria tido a chance de viver como uma pessoa normal. Os dias seguintes passaram pacificamente. Cada dia era uma rotina simples e tranquila, passada com seu amado, ocasionalmente reservando um tempo livre para conversar com Kizuki Urahara sobre o progresso do desenvolvimento do jogo. Embora a vida parecesse um pouco monótona, era gratificante.
Quanto aos assuntos de sua divisão, Masatsuki Aozaki deixou tudo nas mãos de Gin Ishimaru. Masatsuki valorizava esse jovem gênio e queria que ele começasse a se adaptar às responsabilidades de um capitão desde cedo. Ou pelo menos foi assim que Masatsuki Aozaki explicou para Gin. Ninguém sabe se Gin realmente acreditou nele ou não, mas Masatsuki certamente acreditou. Um dia, dentro do salão de treinamento subterrâneo que Masatsuki basicamente reivindicou como seu, a atmosfera ficou tensa. Você está pronto? Masatsuki Aozaki fixou seu olhar em Hitsuno Ana enquanto ela se alongava e se aquecia. Eles estavam prestes a começar o experimento de holovicação. Na verdade, o processo de holovicação para os outros já havia sido concluído. Até mesmo Kaku Shiba, que nunca gostou de treinamento, conseguiu, graças aos esforços incansáveis de Masatsuki, elevar sua Heiatsu ao nível de tenente e completar o experimento com sucesso. A oposição da Seireitei à holovicação era, estritamente falando, mais uma questão política. Na realidade, não houve muitos que rejeitaram genuinamente esse poder em um nível fundamental. O único que teve dificuldades foi Izane Kotetsu. Ela era naturalmente tímida, tanto que acordava aterrorizada por pesadelos com kamaboko, um bolinho de peixe. A ideia de quebrar as rígidas proibições de Seireitei era algo que a assustava profundamente. Mas quando se deparou com Masatsuki Aozaki e Hitsuno Ana, as duas pessoas que ela mais admirava, ela finalmente reuniu coragem para seguir em frente, incapaz de recusar a persuasão combinada deles. Ainda assim, nada disso importava hoje, porque o verdadeiro foco de hoje foi Hitsuno Ana. Não é que Masatsuki tenha hesitado em deixá-la tentar a holovicação por medo de não conseguir derrotá-la. Sua real preocupação era que se ela perdesse o controle após a holovicação, ela poderia abandonar a técnica em favor do poder bruto, resultando em consequências imprevisíveis. Hitsuno Ana, mesmo em seu estado normal, possuía poder espiritual de primeira classe. Um único golpe descuidado dela já poderia causar uma grande perturbação. E se seu poder fosse amplificado através da holovicação, os resultados seriam nada simples. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Masatsuki, seus olhos já escuros e insondáveis brilharam com uma intensidade ainda mais profunda. De repente, barreiras transparentes de Heiatsu se formaram ao redor deles, envolvendo todo o espaço em um instante. Super barreira Heiatsu. Olha, está começando. Yoruichi Shin estava esparramada animadamente na beira da fonte termal, acenando com as mãos com um entusiasmo mal contido. Perdi a última luta deles. Não vou deixar essa passar em branco. É realmente tão emocionante. Kaku Shiba, de pé atrás dela, passou um braço em volta da cintura fina de Yoruichi e sorriu calorosamente. Masatsuki obviamente vai vencer. Se nem mesmo Bankai conseguiu derrotá-lo, a simples holovicação não vai resolver. Enquanto falava, Kaku olhou para as outras mulheres Shinigami relaxando na fonte termal, uma estranha suspeita se formando em sua mente. Ela estava começando a duvidar seriamente se Masatsuki a havia chamado de volta para Seireitei apenas para mantê-la por perto por conveniência. Yoruichi, brincando distraidamente com seu cabelo grosso e fofo, sorriu. Já sabemos quem vai ganhar, mas isso não significa que não será divertido de assistir, certo? Eu não treino muito com Masatsuki mais. Toda vez que lutamos, ele se segura. É frustrante. Isso só significa que você não está se esforçando o suficiente. Kaku deu um sorriso irônico. Veja como melhorei rápido. Estou quase no poder espiritual de 3º grau. Isso é só porque você já era fraco desde o começo, então tinha muito espaço para crescer. Eu já estou perto do 2º grau. Não é a mesma coisa. Yoruichi lançou um olhar nada impressionado para Kaku. Estou pronto. Vamos começar. Hitsuno Ana respirou fundo, fechando os olhos lentamente e se permitindo relaxar completamente. Masatsuki Aozaki deu um passo à frente, gentilmente inclinou o queixo dela e deu um leve beijo em seus lábios macios. Então o processo familiar começou. Heiatsu surgiu. Energia branca condensou-se sobre seu rosto, formando uma máscara hollow, enquanto seu corpo lentamente assumia características monstruosas. Ao contrário de Ryuzekeki e Izumo, cuja transformação os transformou em bestas imponentes, Uno Ana manteve a maior parte de sua forma humana, seu rosto agora escondido atrás de uma assustadora máscara branca demoníaca. Sua pele ficou mais pálida, mas sua figura graciosa permaneceu inalterada. Masatsuki a observou por um momento antes de Uno Ana levantar a cabeça de repente. Uma onda perigosa de Heiatsu irrompeu dela, colidindo contra a super barreira de Heiatsu, apenas para se dissipar sem deixar rastros. Masatsuki lambeu os lábios com um sorriso irônico nos cantos da boca. Era como se ele estivesse provocando o demônio sanguinário que estava diante dele. Capítulo 247. Boom! Uma explosão ensurdecedora destruiu o ar. Hitsuno Ana pisou forte com força imensa, fazendo a terra tremer sob seus pés. O chão sob seus pés cedeu instantaneamente, formando uma cratera enorme com centenas de metros de profundidade, como se alguma força inimaginável a tivesse esmagado e criado. No instante seguinte, sua figura ficou borrada, desaparecendo como um raio. Antes que alguém pudesse reagir, ela disparou para frente como uma bala de canhão, atingindo diretamente o peito de Masatsuki Aozaki. Masatsuki abriu os braços, acolhendo o impacto como se o tivesse previsto o tempo todo. A colisão o lançou no ar, seu corpo traçando um longo arco enquanto voava. Naquele breve momento, Uno Ana usou sua força avassaladora e seu impulso absoluto para impulsioná-los a uma velocidade surpreendente. Em menos de um segundo, eles já haviam percorrido milhares de metros. Foi uma demonstração de poder bruto que deixou até os espectadores incrédulos. Uno Ana sempre foi uma guerreira que buscava o auge da técnica. Se ela recuperasse a razão e combinasse isso com a liberação de sua Zanpakuti, sua força estaria além da imaginação. Ainda querer me abraçar em um momento como esse, que paixão da sua parte.
Masatsuki riu baixinho enquanto Unohana o segurava firmemente com um braço em volta da cintura dele e a outra mão agarrando seus longos cabelos. Apesar do caos, seu olhar permaneceu caloroso e firme, como se ela ainda fosse a amante gentil e devotada que ele conhecia, não uma berserker frenética Hollow. Esse tipo de abraço é bom, mas se você fizer isso com outro homem, eu posso ficar com ciúmes. Sua voz era baixa e provocante. Então, seu corpo se inclinou um pouco para trás antes de ele repentinamente se lançar para frente, sua testa colidindo diretamente com a dela. O espaço entre eles era de apenas um dedo de largura. Bang! Uma força tremenda irrompeu do impacto. A velocidade era impressionante. A onda de choque foi ainda mais aterrorizante. O próprio ar ao redor deles parecia se rasgar, enviando estrondos súnicos profundos e ressonantes que ecoavam pelo campo de batalha. Com o contato, o ar se distorceu violentamente, enviando ondulações visíveis que se expandiram em todas as direções. A troca pareceu brutal, mas na realidade Masatsuki se conteve. Se tivesse usado todo o seu poder, Unohana talvez não tivesse conseguido resistir nem a um único golpe. Estrondo. Outra explosão estrondosa abalou todo o espaço. Até mesmo Yoruichi Shin, que estava prestes a entrar no reino do poder espiritual de segundo grau, junto com todos os outros presentes, não conseguiram ver exatamente o que havia acontecido. Tudo o que sentiram foi uma violenta rajada de vento passando por eles. Masatsuki se inclinou levemente para frente, enquanto a figura de Unohana desapareceu de repente, como se ela tivesse sido puxada por uma força invisível. Poeira e detritos irromperam do chão, espalhando-se como um bando de pássaros assustados. A terra se abriu, deixando uma rachadura irregular, semelhante a uma serpente, que se estendia ao longe, como se tivesse sido esculpida por uma lâmina enorme. Nuvens espessas de poeira subiam no ar, obscurecendo completamente o campo de batalha. Ao longe, a imponente Super Heiatsu Barrier tremia levemente, como se algo tivesse colidido com ela com uma força incrível. À medida que a poeira baixava gradualmente, um rosto pálido emergiu lentamente da névoa. Hetsu Unohana ficou ali, com uma expressão momentaneamente atordoada, como se ela mesma não esperasse aquele resultado. Seus lábios se separaram levemente, mas antes que qualquer som pudesse escapar, uma camada branca leitosa de Heiatsu se espalhou por seu rosto como um véu fino, restaurando rapidamente sua máscara quebrada à sua forma original. Silvo. As mulheres saíram do transe ofegantes, enquanto arrepios percorriam suas espinhas. Você viu isso claramente? Ezani Kotetsu perguntou, com o rosto mortalmente pálido e a voz trêmula. Não. Yoruichi Shin balançou a cabeça, gotas de suor se formando em sua testa. Mas só de olhar dói. Os outros também balançaram a cabeça silenciosamente, com os corações batendo forte. Naquele momento, eles finalmente perceberam o quanto Masatsuki Aozaki estava se segurando durante o treinamento. Hetsu Unohana era inegavelmente forte. Todos sabiam disso. Todos tinham testemunhado em primeira mão. Era por isso que ela era respeitada, irmã mais velha deles. Mas contra Masatsuki Aozaki, ela nem teve chance. Masatsuki, você não acha que foi um pouco demais? Murmurou Kakushiba, com suor frio escorrendo da testa. Não importava como se olhasse, aquele ataque foi brutal. Hetsunei, ela vai ficar bem, né? Ela vai ficar bem. Yoruichi engoliu em seco. Ele não ia deixar nada acontecer com ela. É verdade. Kaku exalou, finalmente se recuperando. Conforme suas vozes foram sumindo, uma onda de Heiatsu visível irrompeu da boca de Unohana, rapidamente se fundindo em uma esfera de luz vermelha escura. Então ela se levantou abruptamente, seu corpo se curvando de forma não natural enquanto ela se lançava para frente em uma velocidade assustadora. Ela se movia como uma fera raivosa, com a boca aberta e o rosto originalmente pálido agora tingido com um brilho vermelho assustador sob a luz da esfera. Claro! Um rosnado gutural escapou dos lábios de Unohana enquanto a esfera vermelha escura cintilava erraticamente antes de se estender em um raio brilhante de energia. Num instante, o ar se rasgou. O enorme pilar de luz foi disparado em direção a Masatsuki Aozaki em uma velocidade vertiginosa, rasgando o chão abaixo dele, carregando uma força e pressão avassaladoras. Mas Masatsuki apenas estreitou os olhos levemente, os cantos dos lábios se curvando em um leve sorriso. Ele levantou a mão lentamente, graciosamente, sem esforço, movendo-se como se mal precisasse se esforçar. E assim, ele captou facilmente a explosão de energia devastadora. Bum! Uma explosão enorme ocorreu. Chamas e ondas de choque escaldantes consumiram todo o campo de treinamento. O terreno rochoso, já irregular, foi achatado em um instante, deixando os espectadores com os olhos arregalados de choque. Enquanto a poeira baixava, Masatsuki Aozaki permaneceu ali completamente ileso. Nem uma partícula de sujeira em suas roupas. Então, sem aviso, ele se moveu. Shinsoku. Sua figura desapareceu. O olhar predatório de Unohana percorreu o local, mas a fera transformada havia perdido de vista sua presa. Uma fração de segundo depois, Masatsuki apareceu no ar bem na frente dela, como um fantasma. Sua perna direita balançou alto e caiu com tudo, com o calcanhar apontado diretamente para a parte de trás da cabeça de Unohana. As mulheres se viraram bem a tempo de ver uma enorme nuvem de poeira explodir no ar. Capítulo 248. Bang! Uma explosão ensurdecedora rasgou o ar enquanto uma força avassaladora irrompeu como uma explosão vulcânica, atingindo a cabeça de Hetsu Unohana. O impacto pareceu destruir o mundo, comprimindo o ar ao redor até que ele se deformasse e distorcesse.
Por uma fração de segundo, os espectadores puderam ver claramente o cabelo longo e esvoaçante de Unohana chicoteando descontroladamente no ar. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu de vista, lançada para longe a uma velocidade inacreditável. Um poder além do de qualquer Shinigami a havia derrubado. Em um instante, o corpo de Unohana foi jogado para o fundo do chão, como se tivesse sido engolido por um colosso invisível. Seguiu-se outro estrondo estrondoso. O chão tremeu violentamente enquanto inúmeras rachaduras se espalhavam como uma teia de aranha. A força do impacto fez com que o terreno ao redor desabasse e se estilhaçasse, desencadeando uma explosão cataclísmica. Estrondo. Uma enorme onda de choque surgiu em todas as direções, levantando enormes ondas de poeira e detritos que cobriram o céu. A própria terra gemeu sob a devastação, seu rugido profundo e gutural ecoando como um grito de agonia. Fumaça e poeira subiam furiosamente, formando um vórtice cinza colossal que engolia tudo em seu caminho. Todos ficaram paralisados, olhando para a destruição diante deles. Suas expressões eram uma mistura de admiração e descrença. Suas bocas se contraíram, incapazes de processar completamente o que tinha acabado de acontecer. Isso não é demais, murmurou Mashiro Kuna com a voz carregada de choque e preocupação. Ela não conseguia nem começar a imaginar o tipo de dano que um golpe como aquele havia causado em Unohana. Só de observar aquilo ela sentiu como se a própria morte tivesse batido à porta. Espere. Mas Atsuki Ozaki nunca machucaria Hetsune Shan, muito menos a mataria. A menos que, uma percepção repentina atingiu todos de uma vez. Seus olhares se voltaram para Unohana, ainda enterrada no chão, e suas pupilas se encolheram em alarme. Seu corpo tremia levemente. Então, pressionando as mãos contra a terra, ela lentamente se empurrou para cima. Ela parecia machucada, mas não gravemente ferida. Esses dois são monstros absolutos. Sim, mas honestamente, Atsuki pode ser pior. Ele nem liberou sua Zanpakuta ainda. Se Hetsune Esha é um monstro, então esse cara é algo ainda pior que um monstro. As mulheres trocaram olhares incrédulos, como se lutassem para aceitar a realidade diante delas. Mas naquele momento, Atsuki, seu maldiado piralho. A voz furiosa de Yoruichi Shin cortou o caos. Ele realmente destruiu meu parquinho. Este é o meu território. Será que ele morreria se segurasse um pouquinho? Seu coração doía. Este campo de treinamento era um dos seus lugares favoritos. Ela havia se esforçado muito para isso. Kizuki Urahara. O pensamento da reação estupefata de um certo homem ausente passou pela mente de Yoruichi, e ela se viu concordando. Pelo menos Kizuki estava por perto. Com suas habilidades, ele deveria ser capaz de restaurar o lugar ao normal, certo? Caso contrário, ela não teria mais um lugar para relaxar e se divertir. Mesmo assim, reconstruir este lugar definitivamente custaria uma fortuna. Da última vez, a construção do campo de treinamento já havia esgotado uma quantidade dolorosa de suas economias pessoais? Economias que ela havia acumulado há muito tempo. Desta vez, ela teria que recorrer aos fundos do clã Shin? Quanto isso vai custar? De jeito nenhum, o Masatsuki tem que me ajudar a pagar. Bem, vamos considerar isso parte de nossa propriedade conjugal. Com essas palavras, as mulheres ao redor ficaram em silêncio. Ela não deveria estar mais preocupada com coisas mais importantes agora? Espere. O que ela acabou de dizer? Bens conjugais em comum? Você realmente é destemido, ainda ousando fugir pelas costas de Hetsu. Você não tem medo de que quando ela recuperar os sentidos, ela venha atrás de você? Mas Atsuki Ozaki gentilmente segurou o rosto de Hetsu Unohana, seu toque suave e cuidadoso, como se estivesse segurando um tesouro raro. Hetsu permaneceu imóvel, com os olhos vazios perdidos em transe. Seu auri de capitão, antes imaculado, agora estava esfarrapado e rasgado, como uma flor danificada e espalhada por uma tempestade. Lentamente seu olhar se voltou para o centro, fixando-se no sorriso satisfeito e presunçoso à sua frente, o que fez seu coração tremer. De repente a máscara em seu rosto se estilhaçou em inúmeros fragmentos, espalhando-se pelo chão. Por 5 segundos inteiros ela permaneceu congelada antes de voltar à realidade, como se estivesse acordando de um sonho. Tudo que tinha acabado de acontecer parecia uma ilusão, mas era tudo muito real. No fundo, ela lutou contra seu eu Hollow em uma batalha feroz, e foi emocionante. O vento diminuiu gradualmente, e a névoa espessa que pairava no ar começou a se dispersar. A fumaça subia do chão em espiral, indo em direção ao céu. Enquanto isso, o grupo de mulheres lutava para chegar à beira da fonte termal, com as mãos trêmulas apoiando seus corpos cansados. Mesmo assim, seus olhos permaneceram fixos nas duas figuras no campo de treinamento, observando atentamente, sem querer perder um único detalhe. Através da névoa que se dissipava, era possível ver duas silhuetas se abraçando fortemente. A curiosidade aumentou entre as mulheres, e elas começaram a cochichar entre si. O que está acontecendo? A luta acabou? Izane Kotetsu perguntou ansiosamente. Parece que sim. Lisa Yadimaru respondeu incerta. Como eles ficam prontos tão rápido? Os nossos demoraram muito mais. Hanji Matsumoto apoiou o queixo em uma das mãos e franziu os lábios em um beicinho pensativo. Espera aí, olha só. Eles estão se beijando. Com seu olhar penetrante, Yoruichi Shin de repente se levantou, apontando para frente. O que? As outras mulheres ficaram boquiabertas em choque. Uma mistura de surpresa e indignação tomou conta deles, suas expressões cheias de descrença. Nesse momento, uma brisa leve passou, levando embora os últimos vestígios de fumaça. A cena no campo de treinamento ficou cristalina. Os olhos deles se arregalaram em choque, as bocas se abriram diante da visão diante deles. Mas Atsuki Ozaki estava no centro de uma enorme cratera, segurando uma mulher delicada em seus braços. A mulher dita frágil aninhou-se contra o peito do homem alto, e os dois estavam inconfundivelmente beijados. Que demonstração descarada! Eles esqueceram que ainda estamos aqui? Não faça nada imprudente, Yoruichi. Yoruichi Nei-san. É o capitão.
Se você for para lá agora, pode não voltar vivo. Capítulo 249. Masatsuki Aozaki emergiu do campo de treinamento subterrâneo, com um olhar aguçado e claro, completamente imune ao afeto apaixonado de suas amantes. Sua energia permaneceu tão ilimitada como sempre. Com sua força atual, mesmo que todos atacassem juntos, incluindo seus espíritos Zanpakuti, eles ainda não representariam uma ameaça para ele. Essa holoficação é bem interessante, mas a duração é muito curta. Relembrando a performance de todos alguns momentos antes, Masatsuki não conseguiu evitar balançar a cabeça em leve decepção. A capacidade de ajudar um Shinigami a superar seus limites não deveria ser subestimada. Isso aumentava muito as habilidades físicas do indivíduo. Infelizmente não durou o suficiente. Além de Hetsu Nohana, o único que conseguiu mantê-lo por um período de tempo decente foi o excepcionalmente talentoso Mashiro Kuna. A lua lançava seu brilho prateado sobre Seireitei, banhando tudo em uma tranquilidade serena. Masatsuki Aozaki caminhava sozinho pela avenida principal do Distrito Nobre enquanto o ambiente antes tranquilo gradualmente se tornava animado. Ele caminhou calmamente pela estrada de tijolos brancos, saboreando a brisa levemente úmida que roçava seu rosto, enquanto o zumbido distante do mercado chegava aos seus ouvidos. Os nobres que viviam aqui não eram nada mais do que um grupo de pessoas se afogando em excessos materiais, com vidas espirituais completamente vazias. Para satisfazer sua sede cada vez maior por entretenimento, inúmeras atividades e estabelecimentos recreativos surgiram ao longo desta mesma rua. Àquela hora a área estava cheia de barulho e atividade, tão cheia e animada quanto o mercado. Entretanto, no momento em que Masatsuki apareceu, tudo mudou. Ou, para ser mais preciso, no momento em que as pessoas avistavam o auri branco sobre seus ombros, estampado com kanji em negrito para 11, o clima mudava instantaneamente. A rua, antes movimentada, assumiu uma ordem silenciosa enquanto nobres e servos instintivamente se afastavam, abrindo caminho para ele. Olha, meu senhor, é Masatsuki Aozaki. O chefe da família nos avisou especificamente, sob nenhuma circunstância devemos provocar aquele homem. Uau, ele é incrível. Aquele é o capitão Masatsuki Aozaki da 11ª Divisão. Amanhã, contarei ao meu pai. Quero me juntar ao Gotei 13. Você? Por favor, todas as famílias nobres estão se esforçando para enviar suas filhas para a casa do Lorde Masatsuki. Mesmo que você consiga entrar para a 11ª Divisão, o que te faz pensar que ele sequer olharia para você? Sussurros e murmúrios ecoavam pela multidão, ficando mais altos a cada segundo. Cada par de olhos que pousava em Masatsuki estava cheio de admiração e profunda reverência. Essa reação não era nenhuma novidade para ele. Embora ele fosse apenas um nobre superior em título, esse status por si só já o colocava no posto mais alto que os nobres comuns poderiam esperar alcançar. Pelas leis de Seireitei, ele estava acima dos nobres médios e baixos, bem como dos plebeus. Entretanto, um título de nobreza sem poder real ou influência familiar significava pouco em uma sociedade onde o poder reinava supremo. Mas no caso de Masatsuki, o fator decisivo não foi apenas seu status, foi sua força bruta. E isso era algo que ninguém podia ignorar. Chefe. O dono da loja, que estava ocupado lá dentro, imediatamente correu ao ouvir a voz familiar, seu rosto se iluminando com um sorriso bajulador. Ai meu Deus, Aozaki-sama, você está aqui de novo. Tive um tempo livre hoje, então pensei em passar por aqui. Como sempre. Com isso, Masatsuki casualmente encontrou um lugar lá dentro e sentou-se. Isso já havia se tornado um hábito há muito tempo, ficar sentado ali, ouvindo a conversa das pessoas ao redor, captando todo tipo de histórias interessantes. Foi, à sua maneira, bastante divertido. Tudo bem, espere um momento. Já vai estar pronto. Ao ouvir o pedido de Masatsuki Aozaki, o dono da loja entendeu imediatamente. Seu estimado convidado devia ter tido outro dia exaustivo. Sem perder um segundo, ele correu para a cozinha, pedindo aos cozinheiros que preparassem os pratos o mais rápido possível. Masatsuki virou a cabeça lentamente, apoiando-a em uma das mãos. Pela janela desta pequena, porém primorosamente projetada loja, um estabelecimento que exalava elegância e extravagância. Ele continuou admirando a vista do Distrito Nobre. Ele não era particularmente arrogante com os fracos, nem via as pessoas comuns como meros servos sob comando. Afinal, não havia muita graça em intimidar aqueles que não representavam nenhuma ameaça a menos, é claro, que eles decidissem se opor a ele. Apesar de ser chamado de Distrito Nobre, a área não abrigava exclusivamente a nobreza. Um número significativo de plebeus também morava ali, a maioria servindo como criados ou empregados domésticos. Outros, como dono da loja, prestavam serviços de alimentação aos nobres. Aozaki-sama, sua refeição está pronta. O dono da loja arrumou cuidadosamente os pratos na mesa. Entendo. Pode ir. Masatsuki assentiu levemente e então desviou o olhar para a comida à sua frente. Despreocupadamente pegou um pedaço de rim de cordeiro e o colocou na boca. Não era como se ele precisasse disso por algum motivo de saúde. Seu corpo estava em perfeitas condições, forte, resiliente e sem fraquezas. Este era simplesmente um hábito de longa data. Antigamente, quando ele fazia negócios com nobres e damas da alta sociedade, elas frequentemente o levavam a este mesmo restaurante. O estabelecimento não era conhecido apenas por sua alta gastronomia. Clientes antigos até ganhavam hospedagem gratuita. Observando o restaurante, Masatsuki notou vários rostos familiares, muitos dos quais o cumprimentaram com um aceno de cabeça. Verdade seja dita, este lugar fazia os melhores rins de cordeiro de todo o Distrito Nobre. Sempre que ele tinha vontade e estava com preguiça de cozinhar, era ali que ele ia. Nesse momento, uma conversa em uma mesa próxima chamou sua atenção. Ei, você ouviu? Koga-sama foi para o mundo dos vivos. Ah, isso? Eu ouvi falar disso enquanto estava em patrulha esta manhã. Aparentemente, ele recebeu ordens diretas do capitão comandante. O próprio capitão comandante deu a ordem?
Aconteceu alguma coisa grave? É sobre o Shinigami desaparecido. O Capitão Aizen da 3ª Divisão foi enviado para investigar, mas não há notícias dele há séculos. É por isso que Koga-sama se ofereceu para ajudar. Um capitão não foi suficiente? Por que Koga-sama teve que intervir pessoalmente? Ele está tentando honrar a família, é claro. Desde que se tornou capitão, ele tem se esforçado para provar seu valor. Além disso, o capitão comandante está levando este caso muito a sério. Os 2 membros do clã Kushiki continuaram a discussão, completamente alheios ao fato de Masatsuki Aozaki estar escutando. Koga, que diabos é isso? Por que ele não me avisou? Ele ainda me reconhece como seu líder? Masatsuki pousou os hashis, contemplando as ruas movimentadas com uma expressão contemplativa. Um brilho tênue e indecifrável brilhou em seus olhos. Aizen deixando a Sociedade das Almas para investigar os Shinigami desaparecidos, Masatsuki já sabia disso. Sem saindo pelo mesmo motivo? Não é surpresa. E agora, Koga Kushiki estava usando exatamente a mesma desculpa para escapar? Masatsuki nem precisou pensar. Esse tal incidente do Shinigami desaparecido foi, sem dúvida, uma encenação daqueles 3. Mas mesmo que Aizen estivesse por trás disso, Koga deveria pelo menos tê-lo informado. No entanto, ele não disse uma palavra. Enquanto ele ponderava a situação, um Jigokushi de repente apareceu pousando bem na sua frente. Capítulo 250. O luar se derramava sobre a terra como água corrente, enquanto várias figuras se moviam rapidamente como fantasmas. À frente, um Arrancar e um Hollow corriam incansavelmente. Era Arribel, acompanhado por um humanoide meio cabra, Vasto Lorde, o cavaleiro antílope Neliel Tuodelshan. Atrás deles, mais de 10 Arrancar da classe Adjushas os perseguiam implacavelmente. A humana cabra Vasto Lorde fazia o possível para acompanhar Arribel, ocasionalmente olhando para trás, para seus perseguidores implacáveis. Por mais bondosa que fosse, a frustração e a raiva inevitavelmente a consumiam. Arribel, obrigada por me salvar, mas aqueles 2 são muito fortes. Você precisa ir. Eu vou ficar e lutar com eles. Neliel cerrou os dentes. Calma, Neliel. Arribel balançou a cabeça levemente, com a culpa brilhando em seus olhos. Não é a hora para bravatas imprudentes. Você não pode detê-los, e eles também não vão me poupar. O que precisamos agora é trabalhar juntos para superar isso. Aqueles 2 parecem ter desaparecido por enquanto. Só sobrou umas coisinhas, ainda temos uma chance. Neliel estava sendo caçada por causa deles. Quando Arribel soube que Neliel estava sendo perseguida por um grupo de Arrancar da classe Adjushas, ela imediatamente foi ajudá-la. Mas a verdadeira ameaça, os 2 seres aterrorizantes de Las Noches, os emboscaram das sombras. Depois de feri-los gravemente, eles desapareceram sem deixar vestígios. Enquanto os 2 fugiam, Arribel explicou tudo o que havia acontecido. Neliel, depois de saber a verdade, não a culpou. Isso só fez com que Arribel se sentisse ainda mais culpada. Ao ouvir isso, Neliel apenas assentiu levemente sem dizer uma palavra. Como ela poderia estar diferente de frustrada depois de ter sido arrastada para esse desastre? Mas Arribel e os outros também foram vítimas. Ela não podia culpá-los. Se havia alguém para culpar, era Baraga, o tirano insaciável com uma sede infinita de conquista. Sempre procurando encrenca, sempre expandindo suas fileiras. Mas quando ela se acalmou, algo pareceu estranho. Arribel, por que ela ainda está lançando sua Reiatsu? Em uma situação como essa, quando eles estivessem sendo perseguidos, ela deveria suprimir sua Reiatsu o máximo possível para evitar ser detectada. Então, uma lembrança surgiu. Ela tinha visto algumas criaturas estranhas sob o controle do Shinigami mais cedo, como se estivessem entregando uma mensagem. Assim que o pensamento passou pela sua mente, Arribel falou de repente. Sinto muito, Masatsuki-sama. Causei problemas para você novamente. Sua voz carregava profundo remorso, como se ela tivesse cometido um pecado imperdoável. O ar ficou pesado em um instante, uma pressão invisível se instalando sobre eles. Neliel congelou no meio do movimento, olhando para cima, confusa. Seguindo o olhar de Arribel, ela não viu nada. Um espaço vazio, desprovido de qualquer presença. Com quem Arribel estava falando? Assim que o pensamento tomou forma, uma voz de repente soou do céu. Você fez a coisa certa, Arribel. Como um trovão, as palavras explodiram no ar. O corpo de Neliel ficou tenso. Com os olhos arregalados, ela examinou freneticamente os arredores em busca da fonte da voz. Estou feliz que você tenha escolhido acreditar no meu poder, continuou a voz com um tom de satisfação. Uma sensação calorosa se espalhou pelo coração de Arribel. Essa voz pertencia a alguém que ocupava um lugar especial em seu coração. Sinceramente pensei que você seria teimoso o suficiente para enfrentar o perigo sozinho novamente, só para que eu não me machucasse, ou algo igualmente tolo. O rosto de Arribel ficou vermelho com essas palavras. Ela não conseguia deixar de se lembrar de como costumava ser, sempre disposta a se sacrificar. Assim como quando ela ficou para trás para proteger Sung-san e os outros. Mas ela não era mais aquela pessoa. Quem está aí? Neliel ficou tensa e imediatamente assumiu uma postura defensiva. Ela examinou os arredores com cautela, tentando identificar a origem da voz. Atrás dela, cerca de uma dúzia de Arrancars também pararam, olhando ao redor, confusos. Eles não conseguiram sentir nenhuma Reiatsu da fonte da voz, nem conseguiram determinar sua localização exata. Veio de cima. Eram menos com a habilidade de voar? Arribel, no entanto, soltou um suspiro silencioso de alívio. Ela colocou delicadamente a mão sobre o peito, firmou-se e então falou. Você me prometeu que sobreviveria. Se este for realmente um inimigo que você não pode enfrentar, confio que manterá sua palavra e se protegerá. Era como se ela estivesse transmitindo seus sentimentos a uma presença invisível, mas a voz não parecia particularmente comovida. Você ainda duvida da minha força? Não acreditar em mim, isso merece punição. Havia um tom irritado na voz.
A Ribel hesitou por um breve momento, um pouco envergonhada. Ela não teve a intenção de ofender ninguém, apenas de expressar sua preocupação e confiança. Mas, a julgar pela resposta, talvez ela estivesse pensando demais. Um pequeno sorriso cruzou seus lábios ao pensar nisso. Neliel. Ao ouvir a conversa, a confusão de Neliel aumentou. A Ribel era uma arrancar da classe Vasto Lorde, quem no mundo poderia puni-la? Ela se virou para a Ribel, prestes a perguntar algo, quando? Para sua surpresa, a Ribel assentiu sem hesitar. Tudo bem, aceito qualquer punição que você achar adequada. Ela aceitou. Os olhos de Neliel se arregalaram em descrença. E então, algo aconteceu que a deixou completamente atordoada. Uma figura, radiante como o sol, desceu do céu noturno, pousando firmemente atrás deles. De costas para eles, ele permanecia alto, exalando uma presença avassaladora. O homem, impressionante e autoritário, olhou na direção deles. Então, com um movimento lento e deliberado, ele levantou a mão. Uma voz profunda e magnética seguiu. Adnon, 91, Senju Tentai. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, enormes canhões de energia rosa irromperam no céu como uma explosão vulcânica. Os 10 arrancars atingidos pela explosão não tiveram tempo de reagir antes de serem engolfados por uma luz rosa ofuscante. Num piscar de olhos, seus corpos, junto com a Zanpakuti que empunhavam, foram reduzidos a nada além de cinzas. Enquanto a fumaça se dissipava, Masatsuki Aozaki olhou para o Reishi pairando no ar. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios, afiado e predatório. Arrancar? Alguém com esse nível de habilidade. Você realmente está aqui, Aizen. Neliel ficou sem fôlego. Um Shinigami? O senhor a quem a Ribel se referiu. Era um Shinigami. E não era qualquer Shinigami, seu poder era imenso. Até ela teria dificuldade para lidar com uma dúzia de arrancars da classe Adjushas de uma só vez. No entanto, diante desse homem, eles eram completamente insignificantes, varridos como se não fossem nada. Que poder aterrorizante! A Ribel também ficou visivelmente abalada. Ela sabia que Masatsuki Aozaki era incrivelmente forte quando eles se separaram pela última vez. Mas naquela época sua força ainda estava dentro da razão, algo que ela conseguia compreender. Agora, ela nem conseguia sentir sua Reiatsu. Essa mudança, esse grande salto de poder, a deixou atordoada e aliviada. Mas não havia tempo para pensar nisso. O perigo ainda não havia acabado. Porque seu verdadeiro inimigo não era apenas um grupo de arrancars da classe Adjushas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.